Oi, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei se você vai estar ouvindo esse vídeo durante a manhã, durante a tarde ou durante a noite, mas pra mim é bom dia, tá bom? Tudo bom com vocês? Eu tô morrendo de saudade. Morrendo de saudade. Muita, 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 muita. Saudade de ver vocês, saudade de falar com vocês, saudade de apertar vocês, tá bom? A tia tá morrendo de saudade. Nem sei mais se vocês lembram de mim, será que lembram? Alguém ainda lembra meu nome? Não ouvi. Tia Jéssica? Sou eu mesmo. Então, eu vou estar dividindo com a tia Dai as lições de vocês. Olha que legal! Vocês vão ouvir nós duas agora. Que massa! Vocês conseguiram ouvir um pouquinho da musiquinha que eu botei no início? Já é uma dica do que a gente vai falar hoje, sabia? Mas antes de qualquer coisa, eu queria saber de vocês se vocês lembram sobre o que a gente tá falando. Vocês estão com a revista de vocês aí? Se não estão, corre pra pegar, tá bom? E vocês lembram que a gente tá falando nessa nova revista? Sobre quem é? É sobre quem? Deixa eu ver. Responderam aqui? Aí? Sobre quem é que vocês estão falando? Que a gente tá falando? Sobre os reis. Exatamente. Sobre os reis. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre um outro rei. Olha, vocês já falaram sobre quem? Sobre o rei Saul. Muito bem, exatamente. Hoje a gente vai falar sobre mais um outro rei, tá bom? Mas antes da gente começar, vamos orar, né? Antes da gente começar qualquer coisa na vida da gente, a gente tem que falar com o Papai do Céu, pedir para que ele abra nossa mente, abra os nossos ouvidos e o nosso coração para receber aquilo que ele tem para falar pra gente, tá bom? Vamos orar? Fecha os olhinhos aí, tá bom? Querido Deus, muito obrigado pelo dia, muito obrigada por cada criança que está ouvindo, obrigada por nós, mesmo distantes, mas a gente está tendo a oportunidade de ficar juntos através de videoaulas e através do contato em oração com o Senhor. Muito obrigada pelo teu amor, por estar conosco em todos os momentos. Nos dá mais uma lição boa, que entre nos nossos corações e que frutifique, que crie frutos bons em nossos corações, no coração de cada criança que está ouvindo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos continuar? Vamos lá continuar? Vamos lá. A tia Dai falou com vocês a respeito do exterior e do interior, certo? Vocês ainda lembram? Lembra? Eu lembro que ela falou do pote, ela mostrou um pote para vocês que estava cobertinho. E ela falou que a gente vê a parte de fora, não é? Vocês sabiam o que estava dentro? Logo quando ela mostrou, não. Vocês só viram o que estava dentro quando ela tirou o que estava cobrindo o pote. Mas ela explicou que Deus sabia o que é que estava dentro, né? Isso também acontece com a gente. Ó, vou mostrar dois bonequinhos para você. Certo? O que é que vocês estão vendo? O menininho e a menininha, certo? O ser humano, a gente, pessoa, crianças, adulto, qualquer pessoa, a gente consegue ver o que tá fora, o exterior, ó. A gente vê o cabelo, a gente vê a roupinha, a gente vê o sapato, a gente vê o lacinho do cabelo da menina, a gente vê o exterior. A gente vê se a pessoa tá sorrindo, se a pessoa tá com carinho triste, se a pessoa tá chorando. A gente vê isso. Mas Deus não vê só isso. Deus consegue ver muito além. Porque Deus consegue ver o que está dentro do nosso coração. Ele vê todo o restante, sim, mas ele vê principalmente o que está dentro do coração. Porque Deus vê o nosso interior. Ele vê o que a gente pensa em fazer, o que a gente gosta de fazer. Se a gente tá com um sorriso aqui, mas se o coração tá triste. Ou se a gente tá com carinha triste, mas o coração não tá tão triste assim, ele também consegue ver isso, sabe? Então Deus vê o interior da gente. Em 1 Samuel 16:7, diz assim, ó. O homem vê o exterior. O homem vê o exterior. O que tá por fora, ó. Porém Deus, o coração. Olha o coraçãozinho da menina. Tá vendo? Vamos repetir comigo? O homem vê o exterior. Porém Deus,
o coração. 1 Samuel 16, 7. Vamos repetir? O homem vê o exterior, porém Deus o coração. 1 Samuel 16, 7. Ok? Conseguiram decorar aí? Manda um vídeo pra gente, pra poder eu ver se vocês decoraram mesmo ou se vocês só ficaram me ouvindo. Tá bom? Manda vídeo pra gente. Agora vamos cantar uma musiquinha com a tia. Aí vocês já vão saber mais ou menos de quem é que a gente vai falar hoje. Mais ou menos não, vocês vão saber de quem é que a gente vai falar hoje. E aí a gente já aprende uma música. Eu acho que um monte de vocês já sabem essa música. Então podem cantar aí junto comigo, tá bom? Vamos lá? Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou pra afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Deus é grandão assim, ó. E aí? Conseguiram cantar um pouquinho? Legal, né? Nosso Deus é grandão, é bem grandão. Muito legal. Mas aí eu já disse logo pra vocês de quem é que a gente vai falar hoje, né? De quem é que a gente vai falar hoje? Exatamente, do Davi. Ah, todo mundo conhece a história de Davi, né? Mas vamos lá saber o porquê que a gente vai falar de Davi hoje? Vocês se lembram que teve o Samuel, ele ungiu o Davi, mas o Davi não pôde assumir logo o reinado, ele não pôde assumir logo o trono. Porque na época que ele foi ungido rei, quem era rei na época era o Saul, muito bem. E aí ele não pôde assumir logo o rei. Mas Deus tinha escolhido Davi. Por que Deus escolheu Davi? Porque ele era grande? Acho que não. Porque ele era bonito? Também acho que não. Porque ele era forte?
Vocês sabiam o que é que Davi fazia? O Davi lutava em guerra, ele era do exército? Não. O que é que Davi fazia? Ele era o quê? Ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas. Então ele não era nem alto, ele não era bonitão, ele não era forte, ele não era de guerra, não era de briga nem de luta. Mas Deus escolheu Davi. Por que Deus escolheu Davi? Porque Deus conhecia o coração de Davi. Ele viu o interior de Davi e ele via que Davi fazia de tudo para poder agradar a Deus. Então Deus escolheu Davi por isso. E aí, um dia, Jessé, o pai de Davi, pediu para que Davi fosse até o campo, onde tinha mais 3 filhos dele, no caso 3 irmãos de Davi, que que eles eram parte do exército de Saul, e estavam lá em campo de batalha. E aí ele pediu para que Davi fosse lá, levasse alimento para eles e trouxesse notícias dos filhos, né? Para saber como é que eles estavam e tudo, porque Jessé estava preocupado. Aí Davi acordou bem cedinho e aí foi lá levar alimento e procurar saber como é que estava lá. Quando Davi chegou lá, aí ele viu que o povo de Israel estava lá e tinha o povo filisteu. E o combatente do povo filisteu, eles tinham um guerreiro que era muito grande, muito forte, né? Alguém sabe o nome dele? Um filisteu que seja altão, forte, que vencia todas as batalhas dos filisteus e tal. Alguém sabe o nome dele? Você sabe? Conta aí pra mim. Exatamente, era o Golias. E as pessoas tinham muito medo dele, porque ele era um soldado muito valente. Ele ganhava as lutas que ele lutava. E o povo de Israel também estava com medo, porque o Golias já vinha fazendo alguns desafios para o povo de Israel. Ele fazia desafio assim, ó: que se levante um guerreiro desse povo de Israel para que lute comigo. Se vocês ganharem, o povo filisteu será escravo de vocês. Mas se eu ganhar, vocês serão nossos escravos. E aí o povo de Israel olhava aquele homem grande, ó, assim, ó. Não vou não. Não tem ninguém aqui que vá não. Ficaram com muito medo, muito medo. Olha aí, pessoal, o povo de Israel com medo, ó. Muito medo do gigante Golias. Olha lá. Além de tudo, o Golias, ele era alto, forte e usava uma armadura. Vocês estão conseguindo ver a armadura do Golias? Olha. Deixa eu deixar bem juntinho aqui para vocês verem. Então, o Golias, ele usava uma armadura, um capacete e uma armadura de bronze. E ele também tinha uma lança muito pesada e grande. Olha, e as pessoas ficavam com medo, né? Com tudo isso. E aí, quando Davi chegou para ver os irmãos, ele ouviu o desafio do Golias e disse assim: gente, como que vocês podem deixar um homem desse falar assim com o exército de Deus? Nós somos o exército do Deus vivo. Não pode deixar ele falar assim com a gente. E aí Davi foi lá conversar com os soldados, né? Para saber mais o que estava acontecendo. Aí seu irmão mais velho ficou zangado com ele, mas a Davi não se importou não, porque ele tinha certeza que o povo de Deus podia vencer aquele soldado. E aí ele fez assim, ó: eu vou lá, vencer o soldado Golias. Aí os soldados levaram ele para falar com o rei Saul. Olha, levaram o Davi para conversar com o rei Saul. Olha o rei Saul aqui. Aí ele foi lá conversar e Davi disse assim, ó: ninguém precisa ficar apavorado por causa desse gigante, porque eu vou lutar com ele. Nossa, que coragem de Davi, olha. Muito corajoso. Pequeno, não era de luta. E disse que ia lutar com o gigante Golias. Corajoso. E ainda tem outra. Lembra que se ele perdesse, o povo de Israel ia ter que ser escravo dos filisteus? Muita responsabilidade, né? Mas ele foi lá falar com o rei Saul.
O rei Saul ficou surpreso, porque Davi era muito jovem, não era soldado, né? E aí o rei, para defender e tudo, disse a ele assim: ah, você é muito novo. Aí ele pegou e disse pro rei Saul, né? Olha, eu já matei um leão e um urso defendendo as ovelhas de meu pai. Quem é esse soldadinho, né? Para poder dizer que o povo de Deus não é páreo para ele. E aí o rei Saul fez: tá bom, você é muito corajoso, mas eu vou lhe dar todas as ferramentas para você lutar. E aí o rei Saul vestiu ele com a armadura, com a sua própria armadura, o capacete. Deixa eu botar pertinho para vocês verem. O capacete, a armadura e uma grande espada, tá vendo? Era a armadura do próprio Saul. Mas Davi não conseguia nem andar como ele ficava, ó, trocando as pernas. Que era tudo muito pesado, ele não estava acostumado com aquilo. Aí Davi não conseguia nem andar direito. E aí ele fez assim, ó, quer saber de uma? Eu não vou lutar com esse negócio não, que eu não vou conseguir. Eu vou lutar com aquilo que eu sempre visto. E aí ele tirou toda aquela armadura, o capacete, pegou seu cajado, foi até o riacho. Então, você viu aí? Ele foi até o riacho, pegou pedras lisas e ele tinha uma funda. Você sabe o que é uma funda? No desenhozinho que eu botei aí antes, tem o desenho de uma funda. Vou botar outra aí pra ver se você consegue identificar o que é. Então, isso é uma funda, olha. Tá vendo? Aqui, que o Davi tava segurando. É uma bolsinha de couro. E aí nessa bolsinha você coloca uma pedra. E tem duas cordinhas. E aí ele roda por cima da cabeça. Roda, 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 roda. Quando pega a velocidade, ele solta uma alcinha dessa. Que aí a pedra vai com toda a velocidade e força para poder bater no inimigo. E foi isso aí que Davi utilizou. Uma funda e uma pedra. E aí, Golias, quando viu aquilo, ele zombou de Davi. Ele fez: não, pelo amor de Deus, você vai vir contra mim desse jeito aí? Nem vestido direito você tá. Olha, Davi, nem vestido direito você tá. Você não tem nem armadura, não tem capacete. Vem com esse negócio aí, um cajado e uma funda com pedra. Mas Davi virou pra ele e fez assim, ó: você vem contra mim com espada e com lança. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. E hoje mesmo o Senhor entregará em minhas mãos. Olha que coragem do Davi. E aí, ó, na Bíblia, em 1 Samuel 17, versículo 49, diz assim, ó: Davi meteu a mão na sua bolsa e tomou dali uma pedra, e com a funda, ó, funda, lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em pedra. Ai, olha que legal. O Davi pegou a pedrinha, colocou na funda, rodou, rodou, rodou e puff, jogou no gigante. E aí o que aconteceu? A pedra, pau, na testa do gigante, o gigante puff, caiu de cara no chão. Olha. O povo filisteu, quando viu seu gigante no chão, eles ficaram apavorados, assustados, porque o menininho, pequenininho, com uma pedra, conseguiu derrubar o seu campeão. E aí eles saíram correndo, mas o povo de Israel foi atrás. E o povo de Israel venceu os filisteus. Olha que coisa maravilhosa. E com isso tudo, Davi nos ensina que a gente precisa confiar em Deus. Se ele não confiasse em Deus, ele não teria ganhado. Ele não teria aceitado o desafio do Golias, né? E talvez o povo de Israel não tivesse perdido a batalha. Mas ele confiou em Deus, ele se colocou à disposição de Deus para poder fazer e lutar pelo povo de Deus. E é isso que a gente tem que fazer também, quando a gente sente
medo quando a gente passa por alguma situação ruim. Olha o que a gente está vivendo hoje. A gente tá com muito medo desse vírus, não é? De ficar dodói, de ficar doente, de nossos parentes ficarem doentes, das pessoas que a gente gosta de ficar doente. Mas a gente precisa confiar em Deus e saber que Ele tá fazendo o melhor, né? Ele é que vai fazer o melhor na vida de cada um de nós, de nossas famílias, das pessoas que nós amamos e nas nossas vidas. A gente precisa confiar em Deus, né? E aí, nós temos uma tarefinha para vocês. Ai, que legal, né? Vocês estão com sua revistinha aí? Pega aí a revistinha, que a tia vai mostrar para vocês o que vocês vão fazer. Olha só, a lição é a número 3, tá vendo aqui? A número 3. Tem um versículo para vocês decorarem, que eu acredito que vocês já decoraram. O homem vê o exterior, porém o Senhor, coração. 1 Samuel 16, 7. Davi era muito corajoso porque ele confiava em quem? Em Deus. Aí você vai fazer assim, ó. Tá vendo aqui o desenho da pedra? Você vai pegar papel crepom ou qualquer outro papel que tenha cor de pedra, ou marronzinha, e você vai fazer uma pedrinha para colocar aqui. O papel crepom você faz uma bolinha e cola aqui, tá bom? Se for outro papel, você vê se dá para fazer a bolinha também para colar, ou você corta no formatinho e cola aqui, tá bom? Depois de você colar a pedrinha aqui no lugar certo, você vai colorir a imagem bem bonita, tá bom? Eu sei que vocês são bem caprichosos, que vocês vão fazer um desenho colorido bem lindo e bem caprichado. Então, mãos à obra, tá ok? Na outra página com os papais também, vocês vão pintar a arma que Davi usou para derrotar o inimigo. Quais dessas foram as armas que Davi usou? Você já sabe qual é a resposta, tá bom? Então, aproveita na hora de fazer a tarefinha e conta a historinha pro papai e pra mamãe também, tá certo? Conta a historinha do Davi pro papai e pra mamãe. Gostaram da história do Davi? Então, ele realmente era um rei que confiava em Deus. Foi uma ótima escolha que Deus fez, não foi? Que ele acreditava e confiava em Davi. Ele conhecia o coração de Davi. Lembra do versículo da gente de 1 Samuel 17,6? Ó, o homem vê o exterior. Golias, quando olhou para Davi, ele viu o quê? Um menininho pequeno, que não tinha força, e ele não ia ganhar. Não foi assim? Mas Deus, ele viu o coração de Davi. E ele sabia que Davi confiava em Deus, né? E como Davi confiava em Deus, Deus fez com que Davi vencesse. Então a gente precisa confiar em Deus em tudo na nossa vida, tá bom? Vamos orar e pedir a Deus para que a gente tenha mais confiança nele, para que a gente aprenda a confiar em Deus? Vamos, fecha os olhinhos aí. Querido Deus, muito obrigada por mais uma lição e por mais uma história. A gente hoje aprendeu que Davi confiou no Senhor e que ele conseguiu derrotar o gigante Golias. Mesmo ele sendo pequenininho, mesmo ele não sendo de guerra, não sendo soldado. Mas a confiança em Deus fez com que ele vencesse. E não é assim que nós queremos confiar no Senhor, Deus. A gente quer confiar no Senhor assim como Davi confiou. Então nos ajuda e nos ensina a confiar no Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, galerinha, por hoje a gente fica por aqui. A tia morrendo de saudade. Mas semana que vem a gente tá juntinho de novo, tá bom? Ah, eu quero um vídeo de vocês falar no versículo, tá bom? 1 Samuel 17, 6. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Um beijo. Fiquem com Deus.